A qualquer hora, estamos consigo. 91.6 Alto FM. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde. Hoje pomos em destaque os serviços que o município cuidam das questões da proteção civil. Como é sabido, e sempre aqui se recorda, os incêndios florestais são causa de prejuízos económicos para os proprietários, mas também, e isso interessa-nos a todos, prejuízos ambientais que contribuem para um dos temas da atualidade, que são as mudanças climáticas, e muitas vezes isso é esquecido. Iniciou em 15 deste mês de maio a chamada fase Bravo, a primeira na escala dos níveis definidos pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. Na zona operacional da nossa área estão envolvidos os bombeiros, mas também outras entidades e meios que passam pela GNR, PSP, Instituto da Floresta e ainda associações locais como a ADEFMA e juntas de freguesia. Como se sabe, o município, como entidade administrativa territorial, é a entidade coordenadora da Proteção Civil do Concelho e integra também este conjunto que pretende prevenir e, quando acontece, controlar e eliminar as ocorrências de incêndio. O assunto principal de falar daqui de hoje, tentando contribuir, como habitualmente, para o entendimento deste fenómeno e para o empenhamento de todos. Convidamos e temos em estúdio o Alfredo Lopes, vereador responsável da área de Proteção Civil, que representa o município. António Macedo, comandante do Corpo Ativo dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, e ainda José Costa Teixeira, que é a Presidente da Junta de Freguesia e integra a Comissão Municipal de Proteção Civil. Por dificuldades pessoais não estão presentes outras entidades envolvidas, como a GNR, a Administração Florestal e outros, mas estão, pensamos, as principais entidades do dispositivo local de prevenção e combate a incêndios. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Começamos pelo comandante. Iniciou-se aquela que é a fase mais suave, digamos, das fases de prevenção e de prontidão. Boa tarde aqui aos companheiros do painel. Já nos cumprimentamos, mas agora publicamente. Não é bem assim, José Luís Machado. Nós começamos agora a fase Bravo do dispositivo, mas isto iniciou em janeiro. Que é a fase inicial. Nós temos o ano é contado de janeiro a dezembro, portanto corresponde ao ano civil, e temos numa primeira fase a fase alfa, que é um prolongamento da fase alfa do ano anterior, começa geralmente a partir de dia 15 ou dia 1 de outubro, e é precisamente agora, a partir do dia 15 de maio, teve início, como disse bem, a fase Bravo do dispositivo de combate aos incêndios florestais. Se me está a dizer que é uma fase calma, não é esta a regra. Aliás, nós ano passado tivemos 80 e tal incêndios em março, que correspondia à fase alfa, que supostamente corresponde ao período do ano em que há mais umidade relativa no ar, há mais chuvas, as temperaturas são mais baixas. E, portanto, nesta altura e ano passado tivemos muitos incêndios. Este ano as coisas não se manifestaram dessa forma, porque, enfim, como todos sabem, tivemos um inverno que se prolongou bastante. A primavera começou tarde. Aliás, nós temos presentemente temperaturas que não são razoáveis para esta altura do ano, está frio, tem chovido bastante e, portanto, no que diz respeito aos incêndios florestais, as coisas andam calmas, mas se olharmos para trás uma semana ou duas, começamos a reparar que basta vir 3 ou 4 dias de sol, e apesar dos combustíveis ainda não estarem secos, o certo é que há sempre incêndios, e eu este ano já estive em mais do que um, e enfim, os bombeiros têm ido a muitos incêndios que não era natural que ocorresse nesta altura, mas enfim, todos sabemos que os incêndios, ao contrário do que possamos pensar, os incêndios ocorrem durante o ano todo. E como também temos aqui dito, sempre que falamos destas questões, as razões para os incêndios são várias e nesta fase
ou na fase prévia que falou, a fase alfa, naturalmente que haverá aí mão humana principalmente. Provavelmente. Vamos ver, nós temos dentro do Corpo de Bombeiros já uma expressão típica e que já transbordou o quartel, que é os incêndios do sol da meia-noite. Portanto, incêndios que ocorrem por volta das 11h30, meia-noite e meia, e que, enfim, que não temos disponibilidade de meios no local, no quartel, a essa hora, e temos de tocar a sirene, que é muito incómodo para todos, e para os bombeiros ainda mais, porque tem que se levantar da cama e tem que ir socorrer a população. Muitas vezes é só a zona florestal e mato, mas temos que ir, mas a gente não sabe ao certo o que é que vai encontrar. Isto preocupa-nos a todos. Portanto, porque é que os incêndios ocorrem? Ocorrem não por razões naturais, naturalmente, passa pleonasmo, mas ocorrem porque há intervenção humana, não tínhamos dúvidas. As motivações que poderão estar por trás, essas é que poderão ser múltiplas, e podemos avaliá-las do ponto de vista da necessidade da limpeza dos terrenos, da necessidade por novas pastagens, ou por motivos de caça, ou por quesílias entre freguesias ou populações vizinhas. Bem, um sem número de situações que poderão ocorrer, mas essencialmente é para pastagens, é a necessidade de pastagens ou terrenos limpos. Recordo que nós já em tempos aqui tivemos a oportunidade de fazer uma conversa em que envolvemos naturalmente estas entidades, mas também madeireiros, como se chama, e caçadores. E ninguém assume responsabilidades de eventualmente ter alguma culpa numa situação destas. Ora bem, não podemos estar a integrar aqui grupos profissionais ou de alguma atividade, porque se generalizar isto não era correto da nossa parte, nós que temos alguma responsabilidade nesta matéria. Parece-me que é pouco razoável, isto defendendo uma tese que já várias pessoas o fizeram antes de mim, que é relativamente aos madeireiros. Os madeireiros são as pessoas que menos se interessam que ocorram incêndios, porque eles compram na mesma madeira, eles têm um monopólio em termos da compra destes materiais linhosos, que eles não é por comprarem um pinhal incendiado que vão beneficiar muito nisso, que acarreta-lhe outros tipos também de problemas. As madeiras também têm depois outro valor inferior, portanto, no mercado. Portanto, não me parece que possamos ir por aí. Quanto a caçadores, poderá haver eventualmente um ou outro indivíduo que se dedique também à caça, porque não há caçadores profissionais, que se dedica à caça e por uma razão ou outra, ou porque entende que deve afastar a caça de determinado local para outra, ou porque possa entender que vai fazer a limpeza do terreno para que haja pasto novo portanto, para a caça. E também para os pastores. Ou então rivalidades que possam ter a ver de alguma forma com zonas de caça associativas. Enfim, nós sabemos, e isto tem-se revelado ao longo dos anos, por exemplo, na zona dali dos Anjos, tivemos incêndios consideráveis há 2 anos e mesmo ano passado, e é uma zona com grande incidência, e toda a gente dizia que poderá haver interesses por trás relativamente à zona de caça. O certo é que parecia que de facto havia alguma rivalidade de caçadores na zona, mas de concreto nada sabemos, naturalmente. Quando aqui esteve o próprio Presidente da Junta de Anjos, falou que haveria alguma coisa por trás, que ele não pôde apontar evidentemente com rigor, mas que haveria alguns interesses que justificavam. Naturalmente, eu percebo a cautela do Sr. Presidente da Junta, como de qualquer um, porque isto de estarmos aqui a falar, a tornar público aquilo que nós pensamos sobre as coisas, pode nos comprometer. Portanto, tem que haver alguma cautela, alguma moderação na forma como dizemos as coisas. Uma coisa é nós termos essa presunção e outra coisa é podermos afirmá-lo. É a mesma o que coisa é certo que é que em relação às bruxas, não é? Exatamente. Ninguém acredita, mas que as há. Poderia haver, e parece que era manifesto, algum problema, algumas quesílias entre grupos de caça que estariam afetos a associativas, mas daí até dizer que foi o Manelo Joaquim ou o Pedro ou alguém pertencente àquele grupo específico, vai uma grande distância. Portanto, não é isso que nos compete a nós, enquanto comandantes de bombeiros e aos companheiros que estão aqui também no painel, enquanto responsáveis pelas suas respectivas áreas. Interessa-nos ter o cuidado e alertar
porque de facto os incêndios afetam a natureza, afeta um património que demora muito tempo a ser compensado, porque ardendo uma área florestal considerável, como foi aquilo que aconteceu nos Eixos há 2 anos, perdeu-se ali uma mancha de pinheiros, não estou a falar de eucalipto, estou a falar de pinheiros, considerável, que vai demorar muitos anos a repor. Mas, relativamente àquilo que é a investigação das causas de incêndio, existe neste dispositivo também uma força especial na Guarda Nacional Republicana? A Guarda Nacional Republicana tem no seu dispositivo elementos que estão afetos ao ambiente e que de facto já têm algum conhecimento na investigação de causas de incêndio. Mas aquilo que eles poderão fazer é dizer onde terá tido início o incêndio, como é que se desenvolveu e as causas que provavelmente estiveram na sua origem. Mas a nível local, tem havido até alguns casos de detecção dos presumíveis incendiários? Não temos, é um universo tão reduzido que não podemos estar a afirmar por aí. Aliás, a nível nacional, a zona onde há algum sucesso, até porque as formas e a mentalidade também pode ser outra, é na zona centro, portanto na zona de Coimbra, Lausanne, ali há de facto algum sucesso em termos de detenção de indivíduos relacionados com a prática do crime de incêndio, de fogo de posto. Aqui não, porque nós temos uma mentalidade muito mais fechada aqui no Minho. Nós falamos precisamente aqui na área de onde estamos integrados. Se alguém tem conhecimento que o vizinho ou aquele indivíduo, ou aquele proprietário chegou fogo ao monte ou esteve a fazer uma queimada perdão, e se desleixou e o fogo acabou por se alastrar e provocou um incêndio, ninguém diz nada. A mentalidade aqui, nem vamos dizer nada porque é vizinho, amanhã vamos ter chatices, ninguém diz nada. Lava-se as mãos com Pilatos, passa a expressão, e é evidente que não havendo manifestações de informação, dificilmente se consegue chegar, porque ninguém adivinha, ninguém deixa grandes rastros. Os incêndios por si só são daqueles tipos de crimes em que as eventuais provas possam ficar no local são destruídas pelo próprio incêndio, de forma que é muito difícil lá chegar. Devemos todos empenhar-nos na prevenção, porque é por aí que deve começar tudo. Já lá iremos, vereador Alfredo Lopes, e mesmo que a voz não o ajude, a verdade é que tem uma hierarquia este Serviço de Proteção Civil, começa pela Autoridade Nacional, temos a nível distrital o Centro Distrital de Operações de Socorro e a nível local a responsabilidade é do município. Muito boa tarde e agradeço à Rádio Alto Aba, ao Sr. José Luís, saúdo também o Sr. Comandante Macedo e o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Pinheiro, o Sr. Teixeira. E, de facto existe essa hierarquia, nós, como estamos integrados aqui no distrito, temos reunido com o Sr. Comandante Ercílio do distrito. Temos a felicidade de ter na Câmara Municipal o nosso comandante operacional, que por inerência das funções nos bombeiros também é o segundo comandante, e estamos praticamente sempre em sintonia naquilo que é necessário aqui para o nosso concelho. A situação, particularmente a situação de combate, não falamos antes com o comandante, mas naturalmente terá também opinião sobre isso, também se combate com algumas medidas, nomeadamente a preparação de caminhos, a facilidade do acesso do equipamento de socorro ao local. Até este momento, em que situação estamos? De facto, nós tivemos uma reunião há cerca de 1 mês e meio, talvez, a Comissão Municipal de Defesa da Floresta, em que esteve presente que o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Pinheiro, o Sr. José Teixeira, esteve o Sr. Fidalgo a representar os bombeiros e foi manifestada essa preocupação quanto aos caminhos. O segundo comandante dos bombeiros, que é o nosso comandante operacional municipal, já me manifestou a satisfação de que de facto está a ver os caminhos já a serem aqueles mais importantes, que nós temos que priorizar, aqueles que são de facto pelo histórico os mais prioritários, em que eles já estão
a ficar transitáveis com boas condições de acessibilidade. Ainda não estão todos, e temos essa consciência, mas estamos no bom caminho. E normalmente por força do decurso das estações, esta é uma estação, esta primavera é uma estação mais suave, onde, apesar dos fogos da meia-noite, os incêndios da meia-noite, como dizia o comandante, não é um período de grandes temperaturas, de elevadas temperaturas, e chove sempre alguma coisa. Isso leva a que ainda haja tempo de continuar essa intervenção no sentido de beneficiar ainda mais o trabalho dos bombeiros, neste caso os acessos e o trabalho dos bombeiros. Eu acho que todas as entidades concordaram que a altura para intervir seria só mesmo depois da estação mais forte das chuvas, que pronto, no último mês já houve mais acho que um alívio das cargas de chuva, o que é de todo imprevisível, mas de facto agora já estamos a fazer esse trabalho que já estava planeado, e estava planeado precisamente só para agora, não por outra forma, porque também sabemos que temos que racionalizar e não iríamos andar durante o mês de janeiro e fevereiro a arranjar os caminhos e com a perspectiva que a curto prazo que seriam destruídos. E agora já houve tempos, e confirmará se continuar a existir, houve tempos em que havia inclusivamente apoios financeiros para a reparação de caminhos. Era uma questão de ter projetos e eles seriam apoio financeiro da Administração Central. Este ano? Infelizmente não temos. O apoio que temos é o apoio das juntas de freguesia, que colaboram também na manutenção, aquelas freguesias que estão situadas na Serra da Cabreira, e também temos os serviços florestais, que também, com os meios que têm, foi-nos não prometido, mas ficou a pessoa responsável aqui pelo nosso perímetro de, eventualmente, se fosse possível, trazer uma máquina para arranjar esses caminhos, alguns deles, os tais que já estão identificados pelo nosso comandante operacional municipal, que os identificou e muito bem como aqueles que sendo os mais prioritários, mas até o momento ainda não foi possível trazer essa máquina, porque a área abrangente é de facto muito grande e com certeza existem outras prioridades. A coordenação de todo este conjunto de entidades é feita através do Gabinete de Proteção Civil do município? Nós reunimos, talvez trimestralmente, com as entidades e, como disse, como temos a felicidade de ter integrado nos Serviços Municipais de Proteção Civil o nosso comandante operacional, o Dr. Rui Pedro, para nós é de facto uma ligação que temos privilegiada, tanto com os bombeiros como com o Centro Distrital de Operações de Socorro de Braga, que é o CDOS, com a estrutura toda de Braga, e nomeadamente com o comandante Ercílio, que é uma pessoa extremamente preocupada e empenhada para que as coisas sejam previamente até que não haja incêndios. Portanto, há um sentido de prevenção muito grande da parte... Esse seria o ideal, não é? Apesar de haver sempre a possibilidade, sobretudo no pico do calor, de incêndios por causas naturais, como se diz. Mas este trabalho de colaboração, Sr. Teixeira, eu tive a oportunidade de conversar com o responsável florestal do Conselho de momento, que por razões próprias não pode estar nesta conversa, mas fala-se da boa colaboração que existe não só entre as entidades, como entre os serviços e as populações. A sua experiência diz-lhe que há mais ou menos colaboração entre as diversas entidades e particularmente da população no momento em que estas situações ocorrem. Ora, boa tarde, Zé Luís, boa tarde, colegas, boa tarde, ouvintes de Alto Abe.
efetivamente este é um assunto que me toca muito particularmente, porque já há muitos anos que estou ligado muito à floresta e de momento, além de Presidente de Junta, também faço parte dessa Comissão Municipal da Defesa da Floresta contra Incêndios. É realmente um assunto preocupante e que nos deve preocupar e que devemos estar atentos e que devemos começar a trabalhar. Aliás, na última reunião foi definido e foram apresentadas algumas propostas para este assunto, sobre este assunto, e agora, pronto, eu iria respondendo um bocado à sua pergunta. Eu acho que realmente é a altura, talvez já devíamos ter começado, mas é a altura de começarmos a fazer alguma coisa, porque nós entendemos, e na última reunião foi dito que realmente as acessibilidades estão muito más e os bombeiros não têm hipótese em muitos locais de sequer fazer-se movimentar, porque não se podem movimentar com os carros grandes, e nós temos, a autarquia tem uma responsabilidade muito grande. Eu sei que irá fazer o melhor possível, mas na verdade eu preocupo-me muito como também responsável por uma área florestal aqui da zona bastante importante, em que com a passagem, por exemplo, eu vou dar um exemplo das águas da conduta, das águas do Noroeste agora, as estradas que circundam a parte da Cabreira não estão transitáveis a um autocarro de grande porte, porque aquilo ficou tão danificado que é quase impossível, e não passam lá. A zona do Jadelo é muito preocupante. Foi dito que realmente seria preciso beneficiar alguns caminhos, algumas partes. Falou-se lá até que devia haver uma visita a alguns locais para ver por onde é que se poderia começar, porque nem sempre, acompanhado com o responsável pelos bombeiros, porque nem todos os caminhos farão falta arranjar, e porque, na verdade, nós sabemos por alguma experiência, que os fogos, quando se iniciam, e geralmente iniciam-se em locais próprios, em locais ou vêm da periferia, as tais queimadas, as tais que às vezes sucedem sem grandes conhecimentos, e isto no que diz respeito à área que eu, neste momento, por exemplo, ao baldio, por exemplo, eu aqui sigo mais um bocado ao baldio do Trio, mas a outros também que tenham algum conhecimento. Portanto, os incêndios vêm geralmente de fora, com pessoas que não têm grandes preocupações e que às vezes depois não são capazes de dominar. Agora, é realmente fundamental, e foi dito nessa mesma reunião, que devia haver um intercâmbio, uma interligação entre todas as entidades que fazem parte desta orgânica que é a CMDFCI. Portanto, Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. Exatamente. Em que foi dito, por exemplo, nós sabemos que há uma série de pontos de água que são fundamentais para o abastecimento tanto das viaturas dos bombeiros, em que nós sabemos que os bombeiros fazem um bom trabalho e que prestam um bom trabalho, mas na verdade, se não tiverem as condições necessárias, ninguém pode fazer milagres. Ou do helicóptero, se os houver. Eu fico muito preocupado realmente quando ouço algumas coisas sobre os cortes, corta, e realmente tenho medo que quando chegar à fase decisiva que não haja dinheiro sequer para arrancar as viaturas. Mas deixe-me lembrar-lhe, o vereador referiu, ele está aqui naturalmente, podia tê-lo interrompido para isso. Desde essa reunião para cá já há algumas algo de novo. Não sei se os pontos de água estão a ser já beneficiados. Não tenho as acessibilidades. Sim, as acessibilidades possivelmente, mas os pontos de água que ficou definido. Antigamente, aqui há uns anos atrás, quem beneficiava os pontos de água era os serviços florestais. É que os abria e os fechava. E tem umas comportas e tal, pronto. Ultimamente aquilo, acho que alguns já nem são abertos, alguns estão tão assoreados que já quase não dão para encher os autotanques, e foi dito que seria possível pedir um auxílio aos serviços florestais com algum pessoal e verem que ponto estava a Câmara, cederia uma máquina e começar a limpar. É fundamental que se limpem os pontos de água
e que se passam, porque há uma série de pontos de água que estão, eu não sei se neste momento estão todos em funções, desconfio, porque há uma série deles. Eu estou-me a lembrar do Ribeiro Escuro, de todo aquilo, de Lobal ali nos Anjos, etc., que ultimamente já não foram beneficiados. Este ano não sei se já começaram. Depois andava uma máquina aqui na Serradela, ali nestes mais próximos. Foi dito lá nessa reunião que era possível, que era necessário pedir e trabalhar em conjunto e realmente beneficiar estes pontos de água, para que pudesse estar aptos na altura dos fogos, porque os fogos estão aí. E, na verdade, os fogos este ano vêm mais tarde. O pior dos fogos este ano vai ser numa época muito crítica. Vai ser numa altura em que vamos andar, infelizmente, anda-se um bocado, porque os fogos este ano vão ser em setembro. Por causa da vegetação que está muito verde neste momento e só vai realmente secar a partir do mês de agosto. E estas chuvas contínuas que estão a aparecer, e agora estamos a mais de meado do mês de maio, o mês de setembro vai ser o mês pior, setembro e outubro, se não chover, porque é aí que as ervas que estão agora ainda a vir, que vão começar a secar. Portanto, é uma altura que este ano não é muito benéfica, por vários motivos, por várias razões. Portanto, é necessário que esteja toda a gente atenta e fazer o melhor possível. E em princípio está, penso. Inclusive nesta altura não sei se já na fase de Bravo, são reativados os postos de vigia. Sim, os postos de vigia começam a ser ativados a partir desta altura, é da responsabilidade da Guarda Nacional Republicana, e que tem que ter pessoal afeto a estes postos de vigia, que nós aqui no Conselho temos um ali na zona de Real e temos lá em cima na zona do Talef, mas o Talef penso que está desativado, portanto, mas qualquer das formas, porque houve uma filosofia diferente relacionada com a localização dos mesmos postos, toda esta área está coberta, portanto temos a Mamed também sempre a funcionar nesta altura, portanto está a funcionar. Se me permite então, e convém aqui esclarecer todas as pessoas que nos ouvem, que de facto podem estar descansados os bombeiros de que os caminhos principais, aqueles que o nosso comandante operacional, em colaboração com o gabinete técnico florestal, que está entregue e muito bem entregue à sua engenheira Manuela Guedes, identificaram os caminhos prioritários, já estão transitáveis, os pontos de água, aqueles mais importantes, eu posso aqui assegurar, porque confio no nosso comandante operacional, o que ele me transmitiu foi de que já estão operacionais, já estava este trabalho previsto para esta altura. As reuniões da Comissão são para isso mesmo, para dar um alerta, e foi transmitido no final da reunião por mim ao Sr. Presidente essa preocupação dos comissários, e como já estava tudo planeado, de facto, se formos a esses pontos de água e àqueles caminhos prioritários, porque nós também temos que ter a noção que não podemos, infelizmente, não podemos intervir em todos os caminhos florestais que de facto as pessoas reclamam, não podemos. E então, pelo histórico dos anos e muito bem pelo nosso gabinete técnico, que também tem esse registro, intervimos só naqueles que são os prioritários. Mas o que se refere à questão dos pontos de água, em tempos falou-se aqui também um projeto que conseguiu trazer, criar um conjunto de pontos de água de reabastecimento dos bombeiros, dos combatentes dos incêndios. O que nós tivemos foi um apoio financeiro através da AMAB, em que fizemos a intervenção e estamos agora a finalizar. Algum desse apoio está agora a ser a concluir esse processo, que foi a intervenção em alguns pontos de água. Não foi em todos, mas foi em alguns. Além deste conjunto, deste dispositivo, que envolve um conjunto de entidades e autoridades também, de que falámos inicialmente, é importante nestas questões, sempre o dizemos, a intervenção da população. Isso mesmo é referido nesta primeira nota da Autoridade Nacional de Proteção Civil,
na nota que dá conta do início da fase Bravo. Nós recordamos, pelo menos aqueles que têm idade para isso, do tempo em que os bombeiros não tinham o equipamento que têm hoje e tocavam o sino nas populações quando havia um incêndio, e eram principalmente as populações, com o apoio de bombeiros naturalmente, que combatiam os incêndios. Hoje, o que é que encontram no terreno os bombeiros? Muito bem, Zé Luís. Antes de responder essa pergunta, e para terminar de vez com o tema das acessibilidades e dos caminhos florestais, e também relacionado com a leitura atenta feita pelo Sr. Teixeira, quanto a caminhos florestais, nós temos que primeiro ter em consideração os caminhos florestais são públicos e aqueles que são florestais são quase privados, ou seja, andam em terrenos de propriedades privadas. Em todos eles nós temos que ter, em termos de estrutura, aqueles caminhos que são preponderantes, são caminhos de acesso penetrantes, como nós chamamos nos bombeiros, que são no fundo aqueles caminhos que na floresta que estão alguns deles danificados na sequência do ramal das águas do Nordeste, que de facto estão muito mal, e esses caminhos, que são no fundo os grandes estradões, são preponderantes do ponto de vista logístico. Porque os carros com alguma capacidade de água têm necessidade de se aproximar dos outros pelos para o reabastecimento. E nós trabalhamos no combate a incêndios de uma forma diferente daquilo que se fazia aqui há uns anos atrás, que é carros pequenos, e nós temos 4 VLs no Corpo de Bombeiros, que são os carros que vão junto o mais próximo possível dos incêndios, e depois temos outros carros que dão apoio a estes, que têm alguma capacidade de água, que é para reabastecer. E se nós estivermos num local em que estejamos a mais de 2 km do carro de reabastecimento, o nosso trabalho resulta em zero, passa a expressão. Porquê? Porque quando vamos buscar água e voltamos, o incêndio volta a reacender. E o combate do incêndio tem várias fases, e a principal fase é a fase final do rescaldo, aquela em que o incêndio fica totalmente dominado. E, portanto, das 2, 3, ou temos bons acessos e bons pontos de água para fazer os reabastecimentos, ou então é um caso perdido. E isto é um assunto que andamos a debater há muitos anos, cada vez com mais acutilância, que, nomeadamente em sede de Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, que é de facto a preocupação de manter os caminhos bem acessíveis e de forma a poder entrar um carro sem o danificar, porque senão andamos com os carros nas oficinas e não resolvemos por coisa nenhuma. E também os pontos de água. Termos os pontos de água determinados, estão todos determinados em carta, mas tem que ter as condições razoáveis, ou seja, permitir um reservatório de água consistente, que por forma a possamos abastecer as viaturas e os meios aéreos possam também lá abastecer. Por outro lado, e até porque este fim de semana está a decorrer em Guimarães o Rally Targa, que outros anos se realizou em Vieira do Minho. Eu gosto muito de rallies e a verdade é que o Rally Targa ultimamente dava-nos prejuízo a todos, até os constrangimentos que dava às próprias populações, porque circulavam no meio das aldeias e estradas de Alcatrão e tal. Se andarmos e recuarmos uns anos para trás, independentemente das câmaras que estiveram, portanto, dos executivos que estiveram à frente da Câmara, o certo é que quando o rally se realizava na Cabreira, havia ali uma preocupação, pelo menos, o rally realizava-se na altura em março, abril, por aí, e os caminhos eram arranjados. Os caminhos eram arranjados e bem arranjados para o rally. E o certo é que aqueles 2 meses de trabalho de máquinas ali tinha naturalmente encargos para o município, mas os estradões ficavam impecáveis até ao fim do ano. Depois, só a partir de outubro vinham as chuvas, eles eram danificados, mas no inverno também havia menos incêndios. Depois, no ano seguinte, novamente na primavera, arranjava. Isso dava-nos um descanso considerável. Neste momento não temos esse. Eu bem sei que há dificuldades, há constrangimentos orçamentais da parte do município para poder reparar isso. Os serviços florestais também já não têm a estrutura montada como tinha aqui há uns anos, que tinha máquinas e manobradores para fazer isso. As juntas de freguesia e as comissões de baldios também não têm disponibilidade para o fazer. Mas tem que ser feito. É preponderante. E respondendo agora à pergunta que me foi feita, porque eu andei um bocadinho atrás,
Eu penso que a população, primeiro, temos aqui uma situação que não podemos comparar, as nossas aldeias estão a ficar despovoadas. As pessoas com alguma idade já não têm capacidade física para ir para os montes e para limpar, muito menos para ir ajudar os bombeiros. Portanto, se é verdade que há 3 décadas atrás os serviços florestais, que também estavam feitos de uma estrutura diferente, os serviços florestais tinham os combates de incêndios, eram feitos quase essencialmente por serviços florestais, e eles resolviam, eles tinham técnicas, e era geralmente força muscular, com ferramentas, mas eles combatiam os incêndios. Os tempos são outros, e agora faz tudo muito à base da parte mecânica, portanto, com motobombas, com caminhões com água, com aviões, enfim, os combates dos incêndios fazem-se de forma diferente, porque, enfim, as coisas foram evoluindo, mas o certo é que a população, em alguns sítios ajuda, noutros não ajuda, mas também não estorba, e outros estorba. Portanto, depende das circunstâncias, depende do que estiver a arder. Repare, se estiver a arder uma zona em que seja só silvado, matos, gestas grandes e não sei o quê, as populações até deixem arder, que isso precisa de ser limpo, e a verdade é que muitas vezes mais vale deixar arder. Eu tenho esta filosofia e com os bombeiros é assim que pelo menos a mensagem é que quer passar. Eu vou tentar ser breve, que é, quando está a arder uma zona de mato, nós temos que levar o fogo até aos caminhos. Não tem sentido estar numa zona que é só mato, matagal, não traz qualquer tipo de prejuízo, tentar bater, dar cabo de material no meio do monte. Não, é tentar levá-lo por limites, por caminhos, para que fique bem consolidado e fique ali uma faixa de zona limpa. Porque senão, primeiro, o combate é muito dificultado, por causa dos materiais, é preciso fazer faixas de contenção, etc. E se nós levarmos, é certo que depois não vai arder, porque senão a população, porque esses fogos não acontecem por acaso, vai arder. E quantas vezes a gente, já a experiência nos diz isso, que tentamos delimitar um determinado ponto, vamos acabar aqui, e depois ele vai arder outra vez à frente. Portanto, a população muitas vezes são os primeiros que são interessados em que as coisas ardam. Quando estamos a falar relativamente a mato. Quando é monte, portanto, zona de floresta arborizada, as pessoas aí já têm outra forma de ver as coisas e vêm-nos ajudar com certeza. Não poucas vezes nos dão de comer e de beber, portanto, o apoio da população. Nomeadamente, comissões de baldio estão muito empenhadas neste combate. Quando acontece. Toda a gente está empenhada, ninguém gosta de ver arder até o próprio mato, não é? Quanto mais, muitas vezes, como o comandante dizia, realmente, se for mato tem que ser nos caminhos, porque não há outra maneira de o segurar. Mas ninguém gosta de ver arder. E as populações estão tão interessadas como toda a gente em que não haja incêndios. No entanto, como dizia o Sr. Comandante, é verdade, nós em Pinheiro tínhamos este por hábito, por exemplo, havia um incêndio em parte da Cabreira, juntavam-se lá 100 pessoas. Já lá estive eu com 110 pessoas. Acompanhei numa vez, para não deixar passar para baixo da estrada, e estavam lá, segundo as pessoas depois nos disseram, contamos, era à volta de 110 pessoas. Hoje já não há, hoje há meia dúzia deles. Inclusive eu tinha um irmão que infelizmente faleceu, mas o comandante que ainda trabalhou, quando havia um incêndio, ele estava lá à noite e dia. Eu passava lá noites e ele nunca me deixava ficar, nunca me deixava, e ainda tenho outros que também gostam, ainda tenho outro que ainda ano passado lá andamos. Mas como disse o comandante também, a estrutura da população também vai ajudar. Exatamente, as pessoas não... Exatamente, isso foi agora uma parte. Mas só voltando um bocadinho atrás, naquilo que foi falado aqui há um bocado, o senhor responsável pela parte florestal, o Sr. Engenheiro Francisco Martins, na verdade disse que realmente também era preciso reparar a situação em que isto chegou, alguns caminhos, etc. E que ia tentar conseguir uma máquina aqui para Vieira de Minho. Mas, no entanto, foi reunindo connosco para nós pagarmos o gasóleo. E as juntas freguesias, nós é que tínhamos que pagar. É a crise que está instalada. Exatamente. Como é que nós vamos pagar uma máquina que gasta sensivelmente 200 litros de gasóleo de combustível nas 8 horas? Porque não quer dizer que não se pague um 200 ou 400 litros, mas depois é insuportável porque não há dinheiro. Portanto, as coisas, é aí que eu acho em que devia haver um planeamento, ver onde era necessário, o que é necessário, e isto voltando à população. As populações, há uma parte que realmente está interessada em colaborar, mas há outra parte em que não está muito interessada, serão poucos, mas eu lembro-me que aqui há 4 anos, 5 anos, quando ardeu agora pela última vez a parte de cima da Cabreira,
Sr. Comandante acho que já lá estava. O ponto de água, que é um dos mais importantes, o ponto de água do Confurco, dele, como lhe queiram chamar, mas ali do Confurco, em que os helicópteros estavam a colher, foi quase ao fundo. Aliás, é um ponto de água que é preciso muito cuidado, com algum conhecimento, porque é um ponto de água que, se lhe retirarem várias terras, não veda. Mas que andou-se lá a tentar corrigir, estava cheio, ficou mais coisa, encheu, e de repente, ao outro dia de manhã, chegamos lá, estava aberto. Nem os bombeiros, nem os helicópteros puderam carregar. Portanto, e foi alguém que o lá foi abrir. Foi uma sabotagem em que estava aberto. Daí alguns falarem nesta fase, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil, o Exército vai colaborar na fase e estará empenhado na fase mais aguda dos incêndios, na fase dos rescaldos. Para a vigilância. Mas na vigilância é que seria necessário. É preciso fazer a requisição via CDOS, e tem que depois ser aprovada a deslocação desses meios para cá, que depois vão ficar, salvo eu, expensas da Câmara Municipal em termos de alimentação. Sim. Portanto, em termos de meios que possam eventualmente vir do Ministério da Defesa, e penso que será Braga, Vila Real, que vai fornecer, portanto, o distrito, a zona de Sul, portanto, Cabeceiras, Lorico, por ali, a zona de baixo será Vila Real, pela informação que eu tenho, e aqui a nossa zona será fornecida com militares do Regimento de Braga. Mas é sempre se justificar, e se for um incêndio de grande envergadura, e tem a ver também já com o desgaste dos bombeiros e da população, portanto, não é uma regra adquirida que há um incêndio e eles vêm para cá. Porque não vamos ter aqui em permanência militares, que era aquilo que eu entendia que devia ser feito, por várias razões. Primeiro, porque era a presença dos militares aqui que iam fazer as passagens, e a presença de militares na floresta ajuda, e por outro lado, porque enfim, quando precisássemos deles já cá estavam. Enfim, isso penso que não é possível este ano, ano passado ainda foi, trazem cargos naturalmente, e tudo isto, o problema de tudo isto, como disse aqui o Sr. Teixeira, é a crise que estamos a viver. Todos. Não há dinheiro, o poder central não tem dinheiro, os ministérios não têm dinheiro, as autarquias não têm dinheiro, as juntas de freguesia não têm dinheiro, e a autoridade florestal também não tem dinheiro, e andam uns a atirar para os outros, os bombeiros também não têm, naturalmente. Não há dinheiro, mas não há vontade, mas não falta vontade. A vontade, como se compreende, é de todos, é comum a todos. Mas só vontade não repara caminhos, não. Mas a vontade ajuda. A vontade muitas vezes ajuda, e nós sabemos que é assim, muitas vezes tem conseguido, com a boa vontade e a colaboração e o empenho de toda a comunidade, tem-se resolvido. De facto, na minha opinião, e penso também do Executivo, era o trabalho que deveria de ser feito era o de prevenção, portanto, da colocação das pessoas no terreno onde normalmente os incêndios acontecem, que eles já estão bem detectados. E fazer-nos entender a todos do prejuízo, dos vários prejuízos que representam o incêndio. E eu acho que isso já as pessoas têm consciência, mas aqueles que fazem, não querem, não que fazem os incêndios, com certeza não têm essa percepção pelos interesses que têm. Agora, de facto, o que entendemos é que a presença de pessoas na serra é que era o maior dissuasor das ignições que existem, e muitas vezes... Isso é uma conversa que justificaria por si só, e com pessoas de várias áreas, que é aquilo que falamos aqui há algum tempo, nomeadamente quando tivemos aqui a Cooperativa Agrícola, da necessidade do ordenamento da Serra da Cabreira. Com certeza, isso também é um tema bastante interessante. Ficará para outra conversa. Ficará, mas não quero deixar aqui de estar em sintonia com o Sr. Comandante, de que de facto os militares eram bem-vindos a partir já, eventualmente, do mês de junho. E bem junho. aplicados em tempo de paz. Sim. Uma missão nobre esta. Comandante, os bombeiros, é sabido, os bombeiros, não só os bombeiros de Verde Minho, estamos nos 2 minutos finais,
não só os bombeiros voluntários de Minho, têm um conjunto de dificuldades. São as dificuldades financeiras que resultam de alguns serviços que deixaram de poder prestar à população, por força também deste momento de crise em que há cortes em todos os ministérios, mas também porque têm cada vez mais missões, neste caso, no caso dos incêndios, são... Ora bem, enfim, os corpos são os grandes combatentes. Exatamente, nós temos essa missão porque, enfim, está-nos deferida também em termos legais, mas a verdade é que os corpos de bombeiros voluntários são detidos por associações humanitárias que sem fins lucrativos e que recebem donativos das várias entidades e têm outras formas de angariação de fundos para suportar precisamente as despesas florestais. Nós temos uma grande dificuldade em fazer face às despesas que são acarretadas pelos incêndios, porque se é certo que o combustível e alguns homens que estejam em permanência são suportados por algum valor, que para mim é pequeno, que é pago pela Autoridade Nacional, portanto pelos serviços, mas o certo é que a maior parte anda no voluntariado, portanto a grande parte do pessoal é no voluntariado, e depois a manutenção das viaturas, as reparações dispendiosas, tudo isso fica a custos da própria associação, ou seja, nós andamos com um desgaste muito grande de viaturas e que ao fim não é um carro qualquer que anda no terreno, e eu posso dizer que nós temos 3 veículos florestais, todos eles a precisar de grandes reparações. Já nos candidatamos por 2 vezes a veículos no âmbito do CREN e por 2 vezes fomos preteridos. Eu a última vez, e aliás a única vez que eu estive com o Comandante Nacional da Proteção Civil, em desagrado pelos responsáveis do Codores de Braga, mas eu tive que o dizer porque tenho que defender os interesses de Verde e do Corpo de Bombeiros ao qual pertenço. Manifestei o meu desagrado pelo facto de termos sido preteridos as 2 vezes. Fiz inclusivamente com o Presidente da Associação, com o Dr. Dalon, uma relação das viaturas e os anos e o desgaste que têm, os quilómetros que têm e os anos que não somos contemplados por parte do Poder Central com verbas para viaturas, sendo certo que estas viaturas eram patrocinadas por fundos comunitários e que vamos perdê-los e se calhar perdemos a grande oportunidade de ter uma viatura topo para incêndios florestais, porque não temos nenhuma. E as instalações também não são as melhores. As que temos estão com muito desgaste, são carros com muito desgaste e que urge substituir. Quanto às instalações, penso que o diálogo que temos tido com a autarquia e também com o seu próprio Ministro da Administração Interna, Miguel Macedo, não tenho a certeza, porque gostava de ter que possa este ano ser contemplado, porque vamos candidatar ao CREN, mas temos pelo menos a garantia que para o ano, portanto 2014, no último quadro comunitário, possamos ver contemplada a obra do novo quartel. Como é consabido e já tem sido divulgado propriamente aqui na rádio e noutros meios de comunicação social, que temos já a disponibilidade de um terreno que está protocolado com a Câmara e com os bombeiros e com o proprietário. Temos também já um projeto aprovado, um projeto interessante do ponto de vista arquitetónico e do ponto de vista operacional. Falta-nos de facto ser contemplados com as verbas do CREN para iniciar também essa obra, que é um anseio de todos nós. Sr. Teixeira, para concluir em alguns segundos, é importante que todos estejam empenhados nisso, não só este grupo, este conjunto de entidades e de autoridades que estão empenhadas. É importante também que as pessoas possam e devam colocar. Efetivamente, é muito importante que realmente as pessoas, todas elas se deem as mãos e verifiquem que realmente ninguém anda ali, sabe Deus, muitas vezes com que sacrifício, e que toda a gente respeite, pelo menos e que observe o trabalho dos bombeiros, que muitas vezes fazem com sacrifício, até pondo em risco a própria vida, e toda a gente deve, porque combater incêndios não é fácil. Eu sei perfeitamente o que é isso, porque também já participei muitos anos nesses combates, mas toda a gente deve estar atenta, deve informar, deve colaborar. Eu sei que muita gente colabora e todos nós, os responsáveis, mais responsáveis, devia-se conversar, efetivamente, aproveitar os melhores meios. Os serviços florestais ainda têm muitos conhecimentos que deviam ser aproveitados, reaproveitados com algumas pessoas, porque há muitas coisas que são pequenos pormenores que deviam ser e conhecem muito bem os caminhos e deviam dizer assim, é por ali ou é por ali, e devia-se ir ao local. Isso é um assunto que eu digo.
10 segundos para dizer atenção a todas estas sugestões e ideias que... Sim, eu queria aqui só de facto realçar a disponibilidade que o município tem no combate aos incêndios em cooperação nomeadamente com os bombeiros. Temos sempre os nossos homens ao dispor, os nossos equipamentos ao dispor, isso tem sido feito. Não quero também deixar de dizer que financeiramente a Câmara participa em 50% do salário da equipa de intervenção dos bombeiros, portanto isso é muito importante para a manutenção da equipa. São compromisso entre o município e o Ministério. O empenho que, principalmente o Sr. Presidente, porque cabe-lhe a ele de facto gerir esse processo, para que definitivamente os bombeiros se vejam contemplados com o novo quartel, e de facto o apoio acho que tem sido sempre de colaboração, e os bombeiros sabem que podem contar sempre com o município. Agradeço a vossa presença, fomos até alguns minutos além do tempo. Hoje tentamos falar mais uma vez, e nunca é demais, deste processo e deste trabalho que muitas vezes invisível que se faz na prevenção dos focos florestais, porque o mais evidente é quando vemos os bombeiros no terreno. Agradecemos a presença do comandante António Macedo, do vereador António Lopes e também do Sr. José Costa Teixeira, que à última hora conseguimos ter aqui connosco. Assim que nos ouviu, onde quer que tenha estado, continue com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. A qualquer hora, estamos consigo. 91.6 Alto FM.